Olá amigos, tudo bem com vocês? Quero saber se tem alguém aí acompanhando, se você está vendo a imagem direitinho, se o áudio está saindo bem. Dê-me um retorno para eu saber se tem alguém aí assistindo, para nós juntos aí voltarmos ao nosso estudo bíblico. Eu fiquei aí umas semanas, dei uma interrompida em algumas semanas o nosso estudo bíblico sobre a Trindade. Não deveria ter dado essa interrompida, mas eu estava precisando de um tempo a mais para preparar um material, porque eu vou dar um material de presente para vocês, né? Depois eu vou falar sobre isso. Vou dar para você o guia de estudo, né, gratuitamente, para você ter os textos bíblicos, você poder estudar, passar para as pessoas, poder ensinar as pessoas, né? Se alguém estiver me assistindo, comente aqui para eu saber se você está acompanhando. Fale um pouquinho também para mim da imagem, se está tudo ok. Já recebi um retorno aqui do Nelson Vaziuk, o amigo, diz que está tudo ok. Vamos então, amigos, começar o nosso estudo sobre a Trindade. E eu gostaria de começar esse estudo fazendo uma oração com vocês, né? Eu creio que nós temos coisas legais aqui para aprendermos juntos, e eu queria fazer uma oração com vocês antes de continuarmos estudando sobre a doutrina bíblica da Trindade. Tá bom? Então, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso estudo. Depois eu vou falar alguma coisa mais sobre o nosso estudo bíblico. Nosso Criador, apesar de falhos e pecadores, agora queremos pedir que o Divino Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos as suas verdades, especialmente aquilo que o Senhor nos revelou a seu respeito. Pedimos a sua graça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então, amigos, para o nosso estudo sobre a Trindade. Antes eu quero dizer para você o seguinte: talvez você tenha perdido as primeiras duas lições, né? Porque eu fiquei um tempo aí, dei um intervalo muito grande entre uma lição e outra, mas não se preocupe. Isso está no meu canal no YouTube, Leandro Quadros NT, e eu vou disponibilizar para você uma página na internet onde você vai poder baixar todos os slides. Eu criei um e-book, fiz uns slides, transformei num e-book para você ter todos esses textos bíblicos. Então vai ser o meu presente para você. Além de eu fazer essa transmissão, eu quero dar um conteúdo de qualidade para que você tenha um conteúdo escrito para você estudar, para você meditar, para você dar estudos bíblicos, para você pregar na sua igreja, fazer algum sermão a partir dali. Então, com certeza vai ser útil para você esse material. Tá? A partir de amanhã, eu já vou dar a você informação de como que você pode, qual é o site que você pode acessar para fazer o download e baixar gratuitamente. Tá bom? Recapitulando brevemente, nós estudamos até agora, vimos as seguintes questões. Nós respondemos a pergunta número 1. Quantos deuses há? Quais são os atributos de Deus? Como o único Deus é apresentado nas Escrituras? Vimos que Deus é um em essência, mas é apresentado como sendo três pessoas que compõem a divindade. E eu gostaria agora de continuar vendo alguns outros conceitos com você. Nós estudamos sobre Jesus Cristo, né, também. Vimos que a Bíblia nos apresenta um grupo de evidências a favor da divindade de Cristo. E o primeiro grupo, e nós lemos vários textos, Cristo é relacionado com Jeová, Cristo é igual a Deus, Cristo é identificado com Deus Messias, Cristo aceitou a adoração, Cristo demonstrou ter igualdade com Deus, orações são feitas em nome de Jesus e Jesus afirmou ser Deus pelo uso que fez de parábolas do Antigo Testamento, parábolas que tinham descrições feitas apenas ao Deus do Antigo Testamento. Então, vimos 7 evidências a favor da divindade de Cristo. Agora vamos estudar na lição de hoje sobre o Espírito Santo. Pegue a sua Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Essa é a 5ª pergunta do nosso estudo bíblico. Bom, primeiramente, a Bíblia diz que o Espírito Santo possui nomes de Deus. Vamos ver o primeiro texto?
Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Vamos folhear aqui a nossa Bíblia. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Diz o seguinte: Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro disse que Ananias e Safira blasfemaram em abertamente perante a igreja tentar enganar ao Espírito Santo. E ao eles mentirem para o Espírito Santo, Pedro disse que isso equivaleu a mentir para Deus. Você não pode mentir para um ser para algo impessoal. Você só pode mentir para alguém que pode se sentir ofendido pela mentira. Você só pode mentir para alguém que pode se relacionar com outro alguém e sentir a gravidade da mentira. Então, mentir ao Espírito Santo equivale a mentir para Deus, e por isso o Espírito Santo é chamado de Deus. Só um pouquinho, amigos, deu um probleminha aqui na transmissão. Pessoal, dê-me um retorno se a transmissão voltou. Desculpem, teve uma queda de energia. Só dê-me um retorno para eu saber aqui se a transmissão já está normal, se voltou novamente. Fico chateado por isso, desculpem, mas teve uma queda de energia mesmo. Vamos ver se alguém aqui me retorna para eu saber se já voltou a transmissão, tá? Pelo que eu estou percebendo aqui, está tudo normal, apesar da queda de energia. Só vou esperar um retorno de alguém. Alguém pode me informar, por favor, se vocês estão conseguindo ver novamente? Não vamos deixar que as circunstâncias ruins nos atrapalhem de estudarmos a Bíblia. Vamos continuar aqui o nosso estudo bíblico, né? E com certeza Deus vai recompensar aqui os nossos esforços, né? Vamos então dar sequência. Eu estava argumentando antes que Atos 5, 13 e 4 chama o Espírito Santo de Deus, porque mentir ao Espírito é mentir para Deus. E eu expliquei que nós não podemos mentir para algo impessoal. Eu só posso mentir para alguém que tem sentimentos e pode sentir-se ofendido pela mentira. Então esse é o primeiro texto que mostra que o Espírito Santo tem nomes de Deus. Quer ver um outro texto importante? Aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, é um outro texto interessante. Diz assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Veja, o texto fala que nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então é lógica a conclusão. O Espírito Santo é chamado de Deus, porque o nosso corpo é santuário de Deus, Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Então esse é um outro texto que mostra que o Espírito Santo tem nomes de Deus. Outro texto que nós podemos utilizar, existem outros que eu não vou ler agora, porque você vai ter isso no documento, no guia de estudos que eu vou disponibilizar para você de presente, tá bom? Hebreus 9,14 diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então o Espírito Santo, além de estar relacionado aqui com Deus, é dito que ele é eterno, mostrando que o Espírito Santo tem um atributo divino que só um ser divino poderia ter, obviamente. Tá? Então a primeira coisa que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo é que ele tem nomes de Deus. A segunda coisa, a Bíblia ensina que o Espírito Santo também tem atributos de Deus. Vamos ver alguns desses atributos? O primeiro deles, vida em si mesmo. 1 Timóteo 6, 15 a 16 diz que Deus é o único que possui imortalidade e vida em si mesmo, porque Deus é o autor e doador da vida. E perceba o que Romanos 8, verso 2 diz a respeito do Espírito Santo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Diz que o Espírito de Deus é o Espírito de vida, ou seja, ele tem vida em si mesmo e pode dar vida. Então, primeiro atributo do Espírito Santo, vida em si mesmo. Segundo atributo, verdade absoluta. Em João 16,13, Cristo disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Se ele tem verdade absoluta, ele é Deus, porque somente Deus é verdadeiramente absoluto. Outro atributo do Espírito Santo, amor absoluto. Isso está em Romanos 15, verso 30. Né? Ali em Romanos 15, verso 30, é dito o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Veja, 3 pessoas mencionadas claramente: Jesus, o amor do Espírito e a oração a Deus. Ou seja, 1 João 4, 8 e 16 diz que Deus é amor. E aqui fala do amor do Espírito e relaciona o Espírito às outras 2 pessoas da divindade, mostrando que o Espírito Santo é Deus e é um Deus que possui amor absoluto. Esse é outro atributo dele. Outro atributo do Espírito é a santidade. Efésios 4, 30 e 31 diz que o Espírito é, óbvio, santo. Pelo seu nome percebemos, Espírito Santo. Somente Deus pode ter santidade absoluta. Outro atributo do Espírito é a eternidade. Hebreus 9, 14, um texto que eu li, diz ali que pelo Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus. Ou seja, eternidade é um outro atributo de um ser divino. Outro atributo do Espírito é a onipresença, ou seja, o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Isso está no Salmo 139, verso 7, quando Davi pergunta: para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo nos céus, lá está. Se desço no mais profundo do abismo, lá está também. A onipresença é um outro atributo divino. Outro atributo do Espírito é a onisciência. Em 1 Coríntios 2,11, esse aqui é um texto fantástico, né, que mostra claramente a onisciência do Espírito Santo. O texto diz: porque quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Alguns leem esse texto e tentam antropomorfizar a Deus, ou seja, dar a Deus uma característica humana. Eles alegam assim: bom, se o ser humano tem um espírito e Deus tem um espírito, a Bíblia só está dizendo que Deus
tem um espírito e não que o espírito é um ser à parte de Deus. Só que isso aí é até blasfemo. Você não pode comparar Deus com a natureza humana. Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras para ilustrar a seguinte verdade. Assim como somente a própria mente do ser humano pode saber o que ele pensa, só o Espírito Santo pode saber o que Deus pensa. E não pode-se alegar que o Espírito Santo é a mente de Deus, porque Romanos 8, 26 e 27 diz que o Espírito Santo tem mente própria. Então, descartada essa possibilidade. Então, se o Espírito Santo conhece o que Deus Pai pensa e o que Jesus pensa, é óbvio, o Espírito Santo é onisciente. E o outro atributo que o Espírito Santo possui, atributo divino, onipotência. Lucas 1,35 diz que foi o Espírito Santo quem atuou sobrenaturalmente para que a segunda pessoa da divindade encarnasse. Você já parou para pensar nisso? Só um ser divino com todo o poder poderia fazer com que outra pessoa divina encarnasse. Então o Espírito Santo, além de ser apresentado na Bíblia com nomes de Deus, ele é apresentado como tendo atributos de Deus. Terceira característica, o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como executando atos de Deus. Isto aqui é muito importante. Aquilo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer, o Espírito Santo também pode. E eu vou lhe dar alguns exemplos. Primeiro, o Espírito Santo executa atos da criação. Em Gênesis 1, verso 2, é dito, né, que no princípio havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é simplesmente um sopro de Deus pairando sobre as águas. Não tem lógica esse raciocínio. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas, naquele caos que era o nosso planeta. De uma forma vibrante e protetora, ele pairava para cuidar da vida que ele haveria de criar juntamente com Deus Pai e juntamente com Deus Filho. Curioso que o termo hebraico para pairar, em Gênesis 1:2, é o mesmo termo hebraico de Deuteronômio 32:11, que descreve uma ave voando de modo vibrante e protetor sobre os seus filhotes. Então o que Moisés quer dizer para nós é que o Espírito Santo estava presente na criação, querendo cuidar da vida que ele haveria de criar. Então o Espírito Santo é apresentado, né, como executando atos da criação. Outra coisa, ele executa atos da redenção. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, 13, é dito o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Veja, ele realiza um ato relacionado à redenção do ser humano. Né? Ele nos batiza para nos preparar para a volta de Cristo e unir-nos no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então ele executa um ato de Deus, que é um ato de redenção. E além disso, o Espírito Santo realiza milagres pelo próprio poder dele. Entre os textos que eu vou disponibilizar para você no guia de estudos, eu não vou ler todos agora, eu vou ler para você Hebreus 2, verso 4, que diz assim: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então você percebe aqui Deus o Pai atuando por meio do Espírito, e o Espírito Santo possui dons e milagres para poder distribuir à igreja. Então não há dúvidas de que a Bíblia apresenta o Espírito Santo como executando atos de Deus, e portanto o Espírito Santo é Deus. Outro detalhe importante: a Bíblia ensina que o Espírito Santo se associa com Deus nas bênçãos e fórmulas batismais. Essas são evidências tão fortes de que o Espírito Santo é Deus,
que negar tais evidências é uma demonstração muito grande de rebeldia contra o Espírito Santo. Jamais um simples poder ou algo impessoal estaria sendo colocado na mesma categoria que Deus Pai e Deus Filho. Se nós vermos nesses textos que o Espírito Santo está na mesma categoria dos outros dois seres pessoais, não há outra conclusão. O Espírito Santo também é um ser pessoal. Vamos ver alguns textos? Primeiro, vejamos um no Antigo Testamento. Isaías 63. Isaías capítulo 63. Vamos ler os versos 7, 9 e 10. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Agora 9 e 10. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo de sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Veja, no texto menciona o Senhor, menciona o anjo de sua presença, que é a segunda pessoa aqui da divindade no contexto, e menciona o Espírito Santo sendo entristecido. Ou seja, ele está na mesma categoria aqui que Deus Pai e Deus Filho. Outro texto muito claro, Mateus 28, 19. No batismo, na fórmula batismal, Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já imaginou como seria estranho? Batize em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do poder? Sem cabimento. Algo totalmente ilógico e irracional. Ser batizado em nome da Trindade significa que agora você é jurisdição dos três maiores poderes do universo. E eu relembro a você e informo a você, se está vendo pela primeira vez o nosso estudo, que eu expliquei num dos estudos que a Trindade bíblica nada tem a ver com o politeísmo. O politeísmo envolve a crença em mais de um Deus com essências divinas diferentes. A Trindade bíblica não. Envolve a crença sim na existência de três pessoas, mas com uma única essência. Então não há diferença essencial entre as pessoas da divindade, apenas funcional. Nós vamos comentar mais sobre isso em outra lição do nosso estudo bíblico, tá bom? E um outro texto que mostra o Espírito Santo associado com as outras duas pessoas da divindade é 1 Pedro 1:2. Eu vou ler para você e depois, quando eu disponibilizar o guia de estudos, você poderá ler o restante, tá bom? 1 Pedro 1:2 diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Queridos, isso aqui é mais claro que o sol ao meio-dia. O texto menciona Deus Pai, o Espírito e Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito é associado nas bênçãos e fórmulas batismais. Não há dúvidas de que o Espírito Santo é Deus. Agora, para finalizar o nosso estudo, vou finalizar essa lição de hoje para não nos alongarmos mais. Eu queria abordar um último aspecto com você. Será que, de acordo com a Bíblia, só o Pai e Jesus Cristo são pessoas? Óbvio que esses textos que eu apresentei já demonstram que não, mas eu queria me deter agora em alguns textos que mostram a personalidade do Espírito. E isso aqui vai ajudar muito a você a compreender que a terceira pessoa da divindade é um ser pessoal que quer se relacionar com você, fazer parte da sua vida em todos os momentos. Alguns textos que eu proponho para lermos agora. Primeiro, João capítulo 14, verso 26. João 14, 26 diz assim: mas o
conselheiro, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, na sua versão pode estar o Consolador, tá? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Bom, primeiro o Espírito Santo é chamado de conselheiro ou consolador. Como que um poder impessoal vai ser chamado de conselheiro ou consolador? Não tem cabimento. Segundo ponto, diz que o Espírito Santo ensinaria, ou seja, ele tem capacidade de ensinar. Primeiro, ele tem a capacidade de aconselhar, capacidade de ensinar e capacidade de fazer lembrar as coisas. Então, claramente esse texto mostra que o Espírito Santo é um ser pessoal. Outro texto importante, 1 Coríntios 12:11. Aqui, o apóstolo Paulo disse: todas essas coisas, porém, falando dos dons espirituais, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele, um pronome pessoal, as distribui individualmente a cada um como quer. Veja bem, o Espírito Santo é apresentado nesse texto com um pronome pessoal, e o texto diz que ele tem vontade própria. Guarda esta palavra, vontade própria. E eu vou lhe explicar o que eu quero, por que eu pedi para você guardar esta palavra. Vou lhe explicar agora após eu ler esse outro texto que é Efésios 4:30. E aí você vai entender a linha de raciocínio que eu quero apresentar aqui. Efésios capítulo 4, verso 30, nos mostra outra característica do Espírito Santo, provando que ele é um ser pessoal. Diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, por que eu pedi para você guardar a palavra vontade própria? Pelo seguinte: uma personalidade é definida por ela ter mente, sentimentos e vontade própria. Romanos 8:27 fala da mente ou da intenção do Espírito. Efésios 4:30 afirma que ele pode ficar triste, já tem sentimentos. E 1 Coríntios 12:11 diz que ele tem vontade própria. Ou seja, qualquer pessoa que estudar um pouquinho da psicologia sabe que qualquer ser que tem mente, sentimentos e vontade própria, ele é um ser pessoal. É uma personalidade. Não tem como fugir disso. Ok? Não tem como fugir disso. As evidências bíblicas são claríssimas. Agora você pode se perguntar assim: como que eu posso entender então os textos em que aparentemente o Espírito Santo é apresentado como sendo inferior a Deus Pai e a Jesus? Eu quero ler aqui um trecho do estudo que eu preparei para você perceber uma coisa. Essa inferioridade é só funcional e não essencial. Aqui diz o seguinte: ao estudar a Bíblia, percebemos que a inferioridade entre as pessoas da divindade é apenas na função que cada um desempenha na criação e no plano de salvação. Ou seja, existe uma unidade essencial entre as três pessoas, de modo que a crença na Trindade não é politeísmo, não ensina a existência de deuses com essências, poderes e caráter diferente, mas ao mesmo tempo eles têm uma essência divina, uma mesma essência, eles têm funções diferentes, têm papéis diferentes no plano de salvação. E na nossa próxima lição, eu vou mostrar para você um gráfico em que eu vou lhe ajudar a perceber esses dois tipos de textos na Bíblia. Textos que falam da unidade essencial entre as pessoas da divindade e um outro grupo de textos que fala da subordinação funcional das pessoas na divindade. Eu quero agradecer muito a você por você ter ficado comigo esta meia hora para estudarmos sobre a doutrina da Trindade. No nosso próximo estudo, vamos ver textos que falam da unidade essencial, da subordinação funcional. Vamos aprender quais são as funções de cada pessoa da divindade. E eu vou entrar com você num outro ponto muito importante. Nós vamos analisar algumas das principais
heresias contra a divindade de Cristo. Ao estudarmos um pouquinho da história e percebermos que algumas heresias sempre existiram, você vai perceber que os críticos da Trindade não trazem nada de novo debaixo do sol. Eles só repetem aquilo que biblistas e teólogos já refutaram há muito tempo. Tá ok? Vou aguardar você então para o próximo estudo e quero lhe recordar que nós vamos postar para você amanhã no Face e também no meu blog o link do lugar onde você poderá acessar para baixar como um presente meu para você todo o guia de estudos. Né? Ficou aí mais de 30, quase 40 slides que eu converti no arquivo PDF para você imprimir, estudar, dar para as pessoas, usar da forma que você quiser. Outra coisa, não deixe de curtir a minha página no Facebook. Quanto mais vocês curtirem, mais nós vamos chamar a atenção das pessoas para elas estudarem a Bíblia conosco. Não deixe de acessar o blog leandroquadros.com.br, porque ali estamos postando sempre artigos novos, matérias novas. E lembre-se, para mim vai ser sempre uma honra estudar a Bíblia com você. Sou um pecador como você, sou limitado, mas Deus me deu a graça de poder ensinar as Escrituras. Eu espero fazer isso até o dia em que Ele o quiser, até o dia em que Ele permitir, de modo que juntos nos preparemos para a volta de Cristo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Você me daria autorização de fazer uma oração contigo para finalizarmos o estudo? Então, se você puder agora e se quiser, feche os seus olhos e vamos orar. Criador, obrigado por nos mostrar que o Espírito Santo não é simplesmente uma força impessoal, nenhum poder que emana de Deus. É muito mais do que isso. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o outro consolador, é a pessoa da divindade que faz-nos sentir a necessidade de Jesus e a necessidade de nos voltarmos para Ti. E por isso, Espírito Santo, oramos a Ti neste momento, pedindo a Sua direção, a Sua ajuda, e oramos a Ti, Jesus, pedindo o Seu perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Depois eu vou interagir um pouquinho com vocês ali no Face para eu ver como é que vocês responderam essa transmissão. Essa vai ser aí uma de muitas. Quando nós terminarmos em mais umas 2 lições da série sobre Trindade, eu vou dizer para você, tem uma novidade interessante. Eu estou preparando um primeiro seminário de interpretação bíblica. Nas próximas semanas, após terminarmos o estudo sobre a Trindade, eu vou ajudar você com dicas práticas a interpretar e entender a Bíblia. Vai ser uma grande bênção. Então não perca, não deixe de participar para você ficar informado a respeito dos